feriadão, chuvinha. E aí, você que ficou em casa me entende bem, né? Pessoal da internet aí. Temos falado sobre os 7 pecados capitais, que eu chamei de 7 fortalezas, porque estão tão fortes em nós que às vezes é uma fortaleza mesmo. Às vezes a gente nem detecta que tem, ou quando escuta a palavra, isso aí, de jeito nenhum que está em mim. Meu Deus, eu acho que eu vou tirar isso aqui porque está me dando preguiça. Mas eu vou deixar aqui para você se lembrar dela, da preguiça. Fiquei cheio de pelo, mas tudo bem. Falei o primeiro dia sobre o orgulho, como isso nos pega, nos afeta, como a gente, num mundo tão competitivo, nós terminamos que entramos nessa onda, porque é muita informação trazendo para nós a ideia de você competir, de você ser o melhor, seja o melhor profissionalmente, seja o melhor na sua área, se destaque. É uma fortaleza hoje que o mundo criou. Depois falamos sobre a inveja, quando a gente olha de baixo para cima, mesmo numa posição como Saul estava, que era alguém que era um rei, mas que ao ver o elogio das mulheres, fazendo um comparativo entre Davi, que acabava de matar um gigante, e ali Israel vencer uma guerra, uma batalha, elas começaram a denegrir na cabeça de Saul, né? Porque colocaram 10.000, né? Davi matou 10 milhares, enquanto Saul matou apenas milhares. E ali gerou uma inveja a ponto de prejudicar o relacionamento. Ele queria até matar Davi, tentar matar Davi. Como isso também termina nos afetando. As redes sociais, hoje a gente olha e a gente quer viver a vida, né, do outro. A grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa, mais verde do que a nossa. Domingo passado falamos sobre a gula. E me disseram essa semana, pastor, toda vez que eu ia comer, pastor, lembrar do senhor. Tem gente rindo, né? Porque sei que fez efeito. Essa semana fui para uma comemoração, um noivado na minha família. E quando eu olhei o pratinho de salgadinho, calculei, né? Tem jantar, vai ter sobremesa. Esse salgado, meu Deus, não vou comer isso não. Aquilo para mim também, meus irmãos, não afeta só vocês não. Como tem feito um grande efeito na minha vida estudar sobre isso. Como a gente precisa dominar o nosso corpo, os nossos prazeres, as nossas sensações, sem ficar louco com isso, né, irmãos? Mas que isso seja algo muito natural para nós, nos colocarmos diante de Deus e percebermos que nós precisamos melhorar em algumas áreas que são tão aceitas, porque crente come muito, crente não bebe, mas come demais, e ali vai e você deixa de ser gourmet para ser um glutão, deixa de ser alguém que aprecia e é uma dádiva de Deus você sentir um prazer comendo, para você ser aquele que come encostado na pia, só empurrando para dentro, porque você tem que se alimentar de algum modo e ir rápido para o trabalho, e você começa a perder o senso daquilo que pode ser uma dádiva de Deus, que é fazer uma boa refeição, quem sabe à luz de velas, quem sabe com as melhores, a melhor atmosfera criada, e você curtir aquilo com o amor da sua vida. Aquilo é uma bênção. Mas quando isso é deturpado, quando a nossa alma quer se saciar, e aí vira apenas um prazer carnal, um prazer que nos leva ao pecado mesmo, falta de domínio próprio. Hoje
como já introduzi, vou trabalhar sobre preguiça. E eu quero ler o texto primeiro com os irmãos. Há muitos textos. A gente acabou de ler Provérbios, né? Os irmãos viram isso. E é muito fácil aparecer em Provérbios, porque está nos conselhos de Deus para nós uma vida sem a preguiça. Mas vamos entender um pouco melhor a preguiça. Vamos entender do que se trata, do que a Bíblia fala sobre preguiça, o que está nas entrelinhas, o que está tão importante para a gente não entrar também nessa linha e encontrar uma razão apropriada, um equilíbrio interessante e saber onde é que deixa de ser descanso, porque a mesma ideia de gourmet ou glutão, onde algo é saudável, que foi o descanso também de Deus, pode ser transformado em uma preguiça. Então há uma ponderação e a gente precisa trabalhar um pouco isso hoje. Provérbios capítulo 6. Esse foi o texto que eu escolhi, porque esse texto, acho que é a primeira vez que eu li a Bíblia, anos atrás. Ele já me saltou os olhos, porque ele manda a gente ter uma conversa com a formiga. E é interessante isso. Gente, bonito isso aqui, mas que pena que está sem café, né? Mostrei o fake, né, hoje aqui. Não, mas eu acho que tá. Mas põe lá. Obrigado. Assim, ela se ofereceu, né? Depois de uma pressão. Queridos, veja bem. Eu queria que você tivesse bem atenção nesse texto. E é um texto bem conhecido, você deve ter lido já algumas vezes, mas ele nos traz revelações importantes. Vamos ler todos? Provérbios 6, a partir do 6, você pode acompanhar na tela. Essa versão NVI, se tiver a versão NAA, eu aprecio melhor, mas seria importante a gente colocar essa versão também, que já está ali. O pessoal é ligeiro, viu? A turma do SEI está de parabéns. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida. No tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Olha que impressionante. Mas eu queria que você fechasse seu olho e fizesse uma breve oração ao Senhor. Feche seu olho mesmo, faz aquela oração que só você pode fazer, pedindo a Deus para que fale com você de um modo especial. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui, podendo meditar na Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa ressoar em nosso interior e nos transformar. Que seja ela a lembrança que tenhamos. Que seja esse texto, ó Deus, da formiga, um diferencial para nos fazer refletir e mudarmos nossa atitude no que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Amém. O Charles Spurgeon disse assim: todos nós temos um preguiçoso interior, aconselhando-nos a dormir quando devemos levantar, a descansar quando devemos trabalhar, a comer quando devemos nos mover. O homem sábio sabe que o preguiçoso não é uma aberração, mas, na maioria das vezes, um homem comum que deu muitas desculpas, muitas recusas e muitos adiamentos. Tudo foi tão imperceptível e agradável quanto adormecer.
Será que Spurgeon falou a verdade? Porque ele disse que todos nós temos um preguiçoso dentro de nós. Será que eu tenho um preguiçoso dentro de mim? Pergunta para quem está do seu lado. Será que tem um preguiçoso aí dentro de você? Eu estou gostando que vocês estão rindo, né? Queridos, será que é por aí mesmo? Será que o Charles Spurgeon, apesar de ser o príncipe dos pregadores, um grande pregador, e ter contagiado com o evangelho sendo pregado na Inglaterra, será que ele tinha razão também nisso? Que todos nós temos um preguiçosozinho aí dentro, né? Aqui dentro. Deixa eu fazer algumas perguntas. Eu tenho dificuldade de levantar da cama. Será que eu já coloquei 5 despertadores para levantar? Por que eu não botei só um? Claro que tem gente que vai acordar, gente, com dificuldade, porque precisa dormir muito. O corpo tem diferentes necessidades, né? O horário de alguns é incompatível. Não necessariamente isso é preguiça. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Embora também pode ser preguiça, viu? Falta às vezes a tal da dopamina, né? Os médicos aí podem falar melhor sobre isso. O motor de arranque do cérebro. Bom, Tomás de Aquino, ele diz que a preguiça é o tédio ou a tristeza em relação aos bens interiores e aos bens do espírito. Ou seja, nós começamos a perceber que a preguiça, na verdade, quando essa ótica nos chega, ela não é manifesta naquela atitude de ficar na cama. Há algo dentro de nós. Ela é manifestada de muitas maneiras, mas é algo que está dentro de nós. Isso nos bota numa perspectiva interessante. Porque a perspectiva não é do corpo. A perspectiva é da alma. A perspectiva é do espírito. A perspectiva é de uma disposição interior e não simplesmente de uma dopamina. Bom, explicando o texto da formiga, é um animal precavido. Um animal que está disposto, porque é verão. É verão e ela percebe, tem sol, não tem chuva, né? Tem sol, vamos aproveitar. E se a gente entendesse a linguagem da formiga, elas iam dizer, vamos ajuntar agora, porque está sem chuva. A gente pode se locomover. E ela começa a trabalhar. E a formiga, você sabe que ela carrega o peso muito maior do que o peso do próprio corpo. Ela é disposta. Na verdade, a formiga é um exemplo de trabalho em equipe. É um trabalho que nos causa inveja. Ah, mas a inveja eu já falei sobre isso. Sobre preguiça. A formiga, Salomão, sábio, nos colocou uma ótica, nos lembrarmos da formiga, termos uma conversa com elas. Que povinho para trabalhar a tal da formiga. E elas vão em manada não. Como é que é o plural de formiga? Formigueiro todo, né? Vão em formigueiro ali, coletivo. Vai lá e uma seguindo atrás da outra, trabalhando. E uma dando incentivo à outra. Porque elas têm, inclusive, um cheiro, né? Estou dizendo do meu jeito. Mas o feromônio, o que é que uma guia a outra. E onde passa fica o cheiro e elas vão guiando. É o cheiro do trabalho. É o cheiro da coragem, da energia. Olha para a formiga. O animal é diligente, trabalhador. Não precisa de chefe, gente. Você já viu aquela pessoa de repartição pública? Que quando o chefe está presente, ela está lá, computador. Mas o chefe saiu. Pessoal, eu vou resolver um negócio aqui, volto daqui a 1 hora. Beleza, já abriu a página aqui. Instagram, Facebook. Já não está mais trabalhando. Sem foco. Perdeu o foco. Já está em outra vibe. Já pegou o celular, WhatsApp.
já está em outra vibe, sem diligência. Será que isso tem a ver com o tema? A formiga faz o que precisa ser feito. Faz no tempo que tem. Ela sabe aproveitar as oportunidades que Deus deu. A formiga não deixa para depois. O que precisa fazer quando lhe é favorável, ela faz. Ela aproveita o verão, ela aproveita até para a colheita, que o texto fala, que é o tempo, normalmente, que vem depois do verão ou outono. Ela se prepara para o inverno. Ela se prepara para o período difícil. Ela não se omite do que tem que fazer, porque isso é questão de sobrevivência. É questão de perceber o que precisa ser feito e fazer. Ela não adia as resoluções do hoje para amanhã. Bom, já construí muita coisa, né? Mas deixa eu falar outra frase do Charles Spurgeon. O lazer em doses adequadas é um dom maravilhoso e revigorante de Deus, mas a condescendência habitual com o lazer em detrimento das responsabilidades dadas por Deus traz destruição, tanto para nós como para outras pessoas. Me aventuro a traduzir o Charles Spurgeon dizendo o seguinte: quando não fazemos o que temos que fazer, isso nos destrói. Isso não constrói. Quando não fazemos, nos omitimos de fazer no tempo que Deus nos deu para fazer, vamos prestar contas do que não estamos fazendo. De forma que a preguiça, ela não é a mesma coisa que a omissão, mas ela caminha junto com isso. O que é a preguiça? Como diferenciar? Como encontrar um ponto de equilíbrio? Vamos trabalhar um pouco isso. Conheça o preguiçoso. Segundo a Bíblia, Provérbios 26, verso 14 a 16, diz que a porta gira nas dobradiças, mas o preguiçoso se vira na cama. Então a cama aparece muitas vezes. Começa a perceber. A cama te atrai demais, no nível talvez que você mesmo diga, não, eu sou meio doente nisso. Opa, isso é o fator preponderante? Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, que o preguiçoso se vira na cama. Ele fica por ali. Verso 15, Provérbio 26, 15, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar até a boca. Mostrando essa coisa apática, nem comer mesmo ele quer. Não quer preparar o prato, não. Mãe, prepara o meu prato aí. Tem a mãezinha que prepara o prato do filhote? Você está criando um preguiçosinho. Não, filho, pode deixar que eu lave esse prato. Está criando um preguiçosinho. O filho precisa aprender a trabalhar, a fazer parte diligente das atividades da casa. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. É o verso 16. É aquele cara que fica dando pitaco. Ele não faz nada, mas ele está lá. Ah, isso aí não é assim não. Ah, não. Ele é mestre em dar pitaco. Sabe aos próprios olhos, mas não faz nada. A preguiça é um tipo de pecado de omissão, diferente dos outros que eu falei. Ela fica nesse patamar. É pelo que eu deixo de fazer o bem. Quando a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem. Eu deixo de fazer o que seria importante.
E aí eu foco em outras coisas. Eu deixo de fazer porque eu não estou com coragem para fazer isso naquele momento. Estou sem cabeça. Você sabe que precisa arrumar o quarto, mas você vai assistir o Netflix. A pandemia foi uma justificativa para muita gente não fazer mais nada. Não é verdade? Você lembra da pandemia? Volta aí a fita um pouquinho. O que teve de gente dizendo, não posso ir. Não posso. A questão não sou eu. E estava cortina boa. Férias prolongadas para muita gente. E o quanto isso nos roubou. Nos roubou a atitude. Nos roubou sobre uma vida de prosperidade, de produtividade. Nos roubou, sabe uma coisa, gente? Tempo. Porque pior do que perder dinheiro nos negócios, ou que foi, sei lá, o que você perdeu durante a pandemia. O pior é perder o tempo. Teve gente que fez maratona em 50 séries do Netflix. E eu não ganho nada, não sei nem porque eu digo esse nome aqui. Mas o tempo que foi roubado, ele não volta. Ele não volta. E aí vai um perigo. O perigo da preguiça é fazer menos do que eu poderia fazer. E aí eu não escuto sempre, mas dessa vez eu ouvi o Leandro Carnal, e ele dizia isso. Eu podia fazer, mas eu não fiz. Na preguiça eu fico aquém do que eu poderia chegar. É o defeito de ser menor do que poderia ser, por omissão. É a incapacidade de fazer o que se espera, o que deveria ser feito. É a falta de entusiasmo, inclusive com a obra de Deus. A falta de entusiasmo com a minha missão, com o meu propósito de vida e até com o trabalho. Vamos diagnosticar isso. Você já entendeu um pouco da preguiça. Vamos começar a perceber em você, em mim. Vamos lá. Provérbios 13:4 diz que o preguiçoso deseja e nada tem. Olha que interessante. Ele deseja. Você tem sonhos? Você tem planos? Você desejou coisas? E você não conseguiu nada ainda? Opa! Quantos anos se passaram? E por que você não conseguiu nada ainda? Sabendo que você deseja coisas e você não lutou para isso, será que foi por isso? São perguntas. Mas o desejo dos que se esforçam será atendido. É Provérbios. Ou seja, se há um esforço envolvido, de algum modo aquilo chega. Claro que não é tudo, né, irmãos? Nem tudo a gente consegue simplesmente por desejar e se esforçar. A gente sabe que há muitas coisas que envolvem isso. Mas o conceito está aqui. O preguiçoso deseja e nada tem. Não vai conquistar nada. Porque não há esforço empreendido. Porque não há um planejamento e algo focado para aquilo ser um alvo atingido. O preguiçoso não vai alcançar nada. Ele não tem feito nada. Ele espera mesmo desejando. Espera. E passa o tempo e ele espera. E quando não chega, ele culpa Deus. Se ele for crente, meia boca. De não conseguir se olhar no espelho e dizer, eu não fiz por onde. As declarações podem mostrar que querem, mas as ações não existem para alcançar aquilo. Talvez ele nem queira mesmo. Ou somente seja um preguiçoso. E aí, a condição, eu vi o pastor Samuel Sosmier, e ele dizia assim, a condição de desânimo espiritual explícito
é a preguiça, que desistiu de buscar a Deus, de alguém que desistiu de buscar a verdade, de que desistiu de buscar o bom para si, o belo. Ele desistiu. A pessoa que jogou a toalha, que desistiu. E ele continua: o preguiçoso deixa para depois, ele não luta, ele não quer negar-se a si mesmo, ele não quer morrer para si mesmo, é preocupar-se com o que não importa, porque não se quer fazer o que é importante, é essencial. Nesse sentido, o preguiçoso não necessariamente não faz nada, mas pode fazer até muitas coisas, e está até ocupado demais, mas não se ocupa com o que deveria se ocupar. Pastor Samuel Sosmier, você tem se ocupado demais, mas não tem feito o que deveria fazer? Talvez lá no fundo a sua alma seja um grande preguiçoso. Você tem a percepção agora que um preguiçoso talvez seja alguém em fuga. Estar na cama é a ponta do negócio. A alma dele está em fuga. Ele está fugindo de ser produtivo. Ele está fugindo de encarar os problemas. Ele está fugindo de resolver o que precisa resolver na vida. É o cara que passa e ele vê a lâmpada queimada. E é um exemplo bem tolo, mas é interessante porque o princípio é o mesmo. Ele vê que precisa trocar a lâmpada e ele diz assim: depois eu troco. Tem outra ali, né? Está iluminando. E a casa vai ficando escura. Queimou outra. Ele disse: estou sem tempo. Essa é a conversa mais fiada que existe. Estou sem tempo. A pessoa arranja tempo para tudo que quer. Tudo. Mas para fazer o que tem que ser feito. Eu estou dando um exemplo tolo. Mas para que você pegue para a sua vida e coloque para as outras coisas que você tem que fazer e não tem feito. Arranja tempo. E aí a gente vai vivendo uma vida, sabe o que, irmãos? É uma vida que ela procrastina. Ela só joga para frente. É aquela música do Zeca Pagodinho. Você sabe, eu sei que você sabe. Deixa a vida leva eu. Inspirado, Zeca Pagodinho. É um retrato. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é o retrato do malandro, do preguiçoso. Ele não tem planos. Ele não tem nada. Ele quer o copo de cerveja na frente dele que foi Mozinho que pagou para mim. Mozinho trabalha. É o vagabundo. Quantos vocês conhecem que foram assim? Ele não trabalha, ele tem um mozinho que trabalha para ele. Ô mãezinha, o cara tá barbado, fazendo um curso que ele entrou porque foi a nota que deu no Enem. Não vai servir nada para a vida dele. Mas ele está indo lá, porque é preguiçoso para fazer o estudo que devia ter feito. Preguiça. E a pessoa tem o sonho de ser advogado. Os advogados aqui vão dizer: tem sonho melhor, pastor? Tem? Mas ele não vai ser nunca advogado, porque ele tem preguiça de passar 5 anos na faculdade. Preguiça. Deixa a vida me levar. A música da preguiça, do malandro. Mamãezinha paga para mim. Até quando? Porque tua mãe vai morrer infeliz. Uma hora tua mãe morre. Não fazer o que precisa ser feito, procrastinar,
ter uma vida improdutiva, uma vida que só para falar da vida dos outros. Na igreja não tem não, gente. Eu estou falando do pessoal de fora. E aí, a preguiça se manifesta de outras maneiras, irmãos. Pensou no vagabundo, né? Aí você se safou porque você não é. E o que você tem deixado de fazer? O que Deus já te disse para você fazer na sua vida. Sabe, é o casal que não se resolve. Precisa sentar, traçar uma nova estrutura da relação dos dois, mas os dois não fazem isso. É o amigo que sabe que pode ajudar o outro, mas não faz porque não arranja tempo. Está vendo o outro indo para o precipício, mas não ajuda. É o irmão que tem como ajudar o outro, dizendo conselhos, trazendo junto, fazendo algo para trazer o despertamento para o outro, mas não faz nada. E a vida segue. E o que você tem que fazer, você não faz. Quantas coisas eu poderia dizer aqui? As desculpas. Quantas desculpas encontramos? E é bem verdade, eu fiz um curso, poucos anos atrás, de um coach, chamado Paulo Vieira. E sem propaganda dele também, mas só para os irmãos saberem. E uma das coisas que ele fala lá, e com muita propriedade, é: qual é a desculpinha que você está arranjando? Essa é uma boa pergunta. E alguém já disse: olha, pastor, tome cuidado para que as mensagens não virem mensagens coaches, né? Nós precisamos entender o que é bom. Qual é a desculpinha que você tem trazido para a sua vida para não fazer o plano que Deus tem para você? Quantos anos vão entrar e sair na sua vida e você não vai cumprir o propósito que foi chamado? Quantas vezes Deus já te deu chances e você adia o que precisa fazer? E ainda culpa Deus. Deixa eu fazer a diferença entre descanso e preguiça, para que a gente não demonize algo que é divino. A ideia de um descanso, o Shabá de Deus, é bíblico. É uma bênção. E curtir um feriado, ficando mais tempo na cama, é um feriado. É para isso mesmo. Passou uma semana dando duro. E aí você tem essa bênção de Deus. Desfrute mesmo. Desfrute do prazer que é o descanso, sobretudo quando você descansa o corpo e eleva seu pensamento a Deus. Esse é o Shabá de Deus. Esse é o dia que você separa na semana. Deve ser o descanso, deve ser sempre, porque viver na presença de Deus, eu sei, irmãos, mas na semana também. A pessoa tem que ter um dia de descanso, um dia para sair do ciclo vicioso da rotina e descansar e aproveitar dessa bênção de Deus, instituída por Deus, para que nós desfrutemos da presença dEle, inclusive. Você tem desfrutado do descanso de Deus? Amém. Isso não é preguiça não, isso é descanso. Mas você sabe quando há um passo a mais. Não sou eu quem digo. Você sabe quando na sua vida muda uma chave e não é mais descanso. É algo a mais, é apatia. É algo a mais, é improdutividade de vida. Uma vida improdutiva. E o Peter Crift disse que a pessoa que nunca relaxa não é santa. Ela é ansiosa. Percebe? Então descansar também é válido. Passou uma semana, o chefe pegando no seu pé, uma semana difícil todinha. Meu Deus, pastor, não tire meu descanso não. Deus me livre de tirar seu descanso. Você precisa descansar. Só perceba o que é essa diferença.
A preguiça tem a ver com desistir antes de começar. Não lutar pelo que se precisa. Jogar a toalha e não buscar os sonhos de Deus, o propósito de Deus, o servir a Deus. Pastor, essa eu já ouvi demais. Pastor, na igreja assim, eu não quero servir, eu não quero ir no SEI, porque a gente já trabalha a semana toda, né, pastor? E eu não, né, querido? Você quer desfrutar da mensagem, do aconselhamento durante a semana, você quer desfrutar de tudo, mas imagine se todo mundo pensasse como você. Ninguém vinha se reunir aqui, não. Aquele pessoal todinho ali na cabine, o pessoal do louvor, todinho, tudo vagabundo, né? Ninguém faz nada. E tu usa essa desculpa para não vir servir os irmãos na igreja. Tenha vergonha. Peguei pesado, né? Tem uma horinha que eu tenho que pegar pesado. Tenha vergonha. Todo mundo trabalha, rapaz. Ninguém tem folga, não. Eu já ouvi umas coisas. É esse pessoal que serve na igreja. Pessoal, bota os jovens aí que não tem nada para fazer. Jovem não tem nada para fazer, né, gente? Tenha vergonha. Que argumento mais cholo, baixo. É importante fazer essa reflexão, sabe, gente? Até dar uma chacoalhada, como eu estou chacoalhando vocês. Porque tem coisa que é absurda. É absurda. Então, não confunda descanso com preguiça. Mas também não confunda que servir a Deus é para desocupados. Deus nunca chamou desocupado, não. Deus chamou pescadores. Deus chamou um cobrador de impostos. Deus chamou pessoas que estavam lá nas suas ocupações para servir a Ele. E Deus nos chamou a todos nós. Então, se você tem procrastinado servir a Deus, provavelmente é essa parte da preguiça, a sua apatia, a sua desculpa, a sua maneira de enxergar um mundo que se volta para você, como que você é merecedor de descanso. E na verdade você é um preguiçoso. Você não está servindo a Deus porque você não quer servir a Deus. Porque quem quer servir a Deus encontra propósito nisso. A pessoa vai encontrar a maneira de servir a Deus. Eu sei que eu estou sendo duro. Mas é importante ser duro às vezes. O que acontece com o preguiçoso? Nada colhe. Deseja e nada conquista, morre. Mas quero caminhar para o final. E antes de chegar no tratamento, a última coisa. Preguiçoso é aquele... Isso é interessante demais. Eu acho que eu finalizo a ideia do preguiçoso com isso. Que faz as gambiarras na vida. Como é isso, pastor? Faz as gambiarras. Ele não faz o que tem que fazer. Ele dá o jeitinho. E ele adia o que precisa ser feito com todo um planejamento, organização para fazer bem feito. Ele vai adiando. E ele tapa um buraco aqui da chuva, ele tapa outro, mas ele não faz o teto todo. Eita Jesus, por que eu estou dizendo isso, hein? E todo ano tem goteira na casa. Eu não estou falando para a igreja não, estou falando da casa, viu, irmãos? Porque não foi feito um planejamento adequado para se gastar R$100, R$1.000, tantos reais. Mostrando a consciência que precisa ser feito algo mais denso para resolver a questão. E vai fazendo gambiarra, gambiarra, gambiarra. Com o maior carinho do mundo, mas gambiarra. Ô irmãos, a preguiça nos pega de algum modo, viu? Negligência, descrença, desesperança, ceticismo.
não acredita mais, porque vai deixando de fazer. Ociosidade, vagabundagem mesmo, tantas coisas que eu falei aqui. Mas sabe o que é, irmãos? Falta paixão. Olha, eu disse que eu ia terminar a ideia de preguiça, né? Essa para mim é uma ideia muito interessante. O preguiçoso falta paixão. Ele bota terra nas coisas. Ele não está interessado nas coisas. Falta-lhe paixão, ânimo para fazer. Levantar as pessoas, vamos fazer. Deus vai nos abençoar. Vamos seguir aqui. E a pessoa preguiçosa, deixa isso quieto. Oh, pastor, fala nisso não. Vamos seguir aqui, resolve de outro jeito mais fácil, pastor. Preguiça. Tratamento, irmãos. Como é que a gente muda isso? Eu estou falando para mim também. Porque em alguma área, porque eu vi a Renata, não sei das quantas, falando, e ela dizia assim, pode ser que você seja muito bom em 10 coisas, em muitas áreas da sua vida, mas pode ser que em uma você esteja sendo esse preguiçoso. Essa pessoa sem planejar, sem encarar os problemas de frente, sem mudar. Ninguém é bom em tudo. E termina que você, às vezes, é essa pessoa desorganizada, apática, que não tem resolutividade em alguma área da vida. E ela enquadra isso. Aí, qual é o tratamento, irmãos? Além do que eu já sempre digo, né? Primeiro, reconhecer que é um pecado. Ele está em mim. Perdão, Senhor. Me ajuda. Reconhecer, se arrepender e pedir ajuda. Essas 3 coisas sempre estão nessas fortalezas, que elas vêm contra nós. Reconhecer, se arrepender e pedir ajuda a Deus e a quem puder nos ajudar. Essas coisas sempre estão. Mas algumas coisas a mais especificamente para a preguiça. Primeiro, combata a preguiça trabalhando. Há quem diga que algumas coisas a gente só aprende, ou só supera, ou só vence fazendo aquela oposição de imediato. Enquanto você não começar a trabalhar, mas olha só, pastor, veja só, eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo. Aí o tanto que eu vou gastar para ir almoçar naquele dia, aí começa a fazer as contas. Aí, veja só, vai sobrar tanto assim, é melhor ficar em casa. Não, criatura, vai trabalhar. Tu vai ter uma promoção, tu vai aprender uma coisa nova, tu daqui a pouco vai crescer numa área chamada para outro, mostra serviço, vai fazendo, o trabalho dignifica, o trabalho faz você crescer, o trabalho te ensina a ser pedagógico, a ser alguém que está crescendo e vendo uma nova perspectiva. Trabalhe, o salário é pouco, já aumenta. Já Deus te chama para outra coisa, porque você é fiel no pouco, vai ser fiel no muito depois. Sirva os outros, na igreja, em casa, com os amigos, sirva. Isso é trabalho também. Isso é pedagógico para nós, para nos levantarmos. O que é que eu posso fazer? Sabe, ali atrás, cadê Binho? Binho, faz assim, ali atrás tem 10 coisas que você pode fazer ali para servir na igreja. O cara vem para a igreja e diz, eu não sei o que servir. Olhe para trás. Olhe para trás que ali tem um monte de coisa para você aprender. Mas eu não sei fazer. Eles ensinam. Ministério infantil. Outras coisas que você puder fazer. Hoje teve gente aqui ajudando, limpando o chão que estava molhado, irmãos. Sirva. Todo trabalho árduo traz proveito. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Está lá, Provérbios 14, 23. Traz proveito, o trabalho traz proveito. O trabalho amplia nossas possibilidades, estimula o crescimento. O trabalho real
Segunda coisa, irmãos, liste o que precisa mudar. Liste. Caderninho mesmo. Ah, pastor, tem que ser um cadernão. Amém. Vai começar de algum ponto, não vai? Liste. Meus irmãos, a gente foi convidado para um grupo de família, falar em família, vai ser em outubro. E é um desafio, porque o tema é alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas é como gerenciar família, saúde, trabalho, ministério, essas coisas. Como conciliar isso tudo? Não sabem eles que eu estou aprendendo o tempo todo, né? Porque eu refaço minha agenda várias vezes. Mas Deus já me trouxe algumas coisas. E tem algo que eu faço sempre, irmãos. Minha listinha em papel mesmo. O que é que eu preciso fazer? Eu listo. À medida que a semana vai passando, aumenta e diminui. Aumenta e diminui. E aí vai. A lista não tem fim. Eu rasgo, refaço de novo e vai. Mas aumentou minha produtividade. E eu sou uma pessoa esquecida. Eu tenho esse problema. E aí eu boto as coisas quando eu vou me lembrando. Então, agora anota. E vou me lembrando. E vou sendo mais produtivo, vou fazendo o que eu preciso fazer. Eu não dou conta de tudo, mas Deus tem me ajudado. Comece e celebre cada passo. Dê o primeiro passo, porque quando você resolver o primeiro, coloque uma ordem. A outra dica que eu digo aqui: movimentos para quebrar o ciclo da preguiça, o ciclo da apatia, o ciclo de não fazer algo sobre determinada área e que você precisa fazer. Escolha o ponto mais fácil para você começar, um ponto essencial que você quebre esse ciclo. E você quebra, quando você vê uma corrente, sempre tem um pontozinho mais fácil de você quebrar, é ali que você vai bater, pá, e vai quebrar, vai partir a corrente ali. Quebre o ciclo e comece a trabalhar naquilo. E Deus vai te dar força e estratégia para você ir vencendo aquilo. Trabalhe, movimente-se, liste, atue naquilo. E por fim, irmãos, não desista. Não desista, não jogue a toalha. Não desista do seu casamento. Não desista do seu trabalho. Não desista do plano de Deus para a sua vida. Não desista, Deus não me falou ainda o que eu preciso fazer. Busque mais. Deus vai falar. Ele cuida, Ele é pai. E Ele quer um filho bem orientado. Talvez você não esteja ouvindo, Ele fala. Não desista. Refaça, faça de outro modo. Repense. Talvez não seja o tempo, mas você vai ser instruído por Deus. Saia da inércia. Não desista. Esforce-se. Provérbios 13, 4. Quero terminar com esses dois textos. Provérbios 13, 4. Ser diligente, não preguiçoso, né? O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Se esforce. Se esforce. Qual é o nível da sua apatia? Você não consegue levantar da cama? Talvez você precise de um remédio. Talvez o nível aí seja um nível a mais, com a ajuda de um psiquiatra. Não arranca pedaço, não. Ajuda. Qual o nível de apatia? Qual o nível? É questão médica? Pode ser que seja uma questão médica. Mas se não é uma questão do seu interior, comece agindo. Comece agindo. Esforce-se. E o verso final. 2 Pedro 1,10, irmãos. Fazer a coisa certa, ela retroestimulará a você fazer mais, e mais, e mais. 2 Pedro 1,10 diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação, a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Então, aqui Pedro está dizendo, olha,
com empenho cada vez maior. Ou seja, vão fazendo e vão aumentando o empenho. É essa a ideia. E aqui aplicado para a vida vocacional, a vida do que você foi chamado, mas que seja para tudo, que você vá fazendo com esforço, como o Provérbios 13 falou, vá fazendo diligentemente, e que você vá fazendo com empenho cada vez maior. Isso é crescente na sua vida, para que você vença esse pecado da preguiça. Amém, irmãos? Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos trazido, Deus, tantas questões e que temos nos indagado, o que precisamos mudar, em que precisamos nos empenhar melhor, fazer o que tem que ser feito. Deus, replanejar melhor a nossa vida, o nosso ministério, a nossa apatia, reformar. Deus, nos ajuda com tudo isso que envolve omissão, preguiça, improdutividade. Deus, sejam essas questões todas tratadas em nossa vida. Deus, nos ajuda a fazermos mais e bem feito para a Tua obra, para a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos amigos. Deus, nos ajuda a sermos mais bênção para a vida do outro. Deus, que vençamos esse pecado que nos põe para trás, nos põe para baixo, nos deixa na inércia. Não, Deus, nos saculeja, nos coloca, Deus, a refletir, a começar a servir, a começar a fazer o que não temos feito e precisamos fazer, a encontrar propósito no que o Senhor tem a nos dar, a nos fazer, a nos mostrar a fazer. Deus, nos ajuda. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.